A questão de hoje tem o selo Professora CC de qualidade. Só não vai aparecer o selo na sua tela porque eu não fiz ainda. Na verdade, eu fiz. Só não coloquei o efeito ainda para ele aparecer na tela. Mas eu prometo que eu vou providenciar isso em breve, porque não podemos ficar sem o selo da nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, Professora CC. A questão hoje vai falar de gente que gosta de complicar aquilo que não é para ser complicado. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 24 do Enem 2022. Na prova amarela é 42, na branca 22, na rosa 31 e chega na vibe. Muito bem, o texto de hoje diz o seguinte: o complexo de falar difícil. O que importa realmente é que o detentor ou a detentora do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com a minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições dos Códigos Civil e do Consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? Ou bons tempos com o pãozinho, 10 pãozinhos por R$ 5, hein? Esse é dos tempos da vovó. Muito bem. Continuando. O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Falou tudo! Gente, é tanta gente que eu vejo na internet assim. Corrijo redações, não sei o que, não sei o que. E a pessoa tem, tipo assim, nem terminou o ensino médio ainda. Corrijo redação padrão Enem. Não! Não! Para você saber corrigir uma redação padrão Enem, você tem que estudar um pouco como que funciona a argumentação, essa coisa toda. Você pode ensinar, beleza, oferecer ajuda para os colegas, mas daí a cobrar. Tô criticando é quem cobra, não é quem oferece ajuda, não. Tem a galera que ainda tá até no ensino médio e cobra para dar aula de redação. Não, pelo amor de Deus. Acorda para cuspir. Então, o problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é. Aliás, isso vai para muita coisa, né? Não é só isso, não, de as pessoas ainda nem terem o conhecimento todo completo e querer cobrar para oferecer um serviço, mas é no geral. A quantidade de filósofo de boteco que a gente tem, aquele pessoal que fala duas, três frases bonitas e todo mundo acha lindo, maravilhoso, que beleza! Pois é. Pela nossa lógica, todo mundo que fala difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples, e 99% das pessoas que estivessem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras que eu disse acima em plena 7 da manhã, em vez de dizer: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Aí o padeiro ia pegar lá um pouquinho do farelo do pão e ia entregar para a pessoa, R$ 5. Agora entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não. Mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso dos documentos jurídicos, entre outros. É um texto de Araújo H, disponível em diariojurista.com. Olha só, texto voltado aí para os juristas, para o pessoal do direito. Acesso em 20 de novembro de 2021, adaptado. Muito bem, olha só, enquanto tinha gente fazendo a prova do Enem, porque acho que a prova foi no dia 20 de novembro, né? Em 2021. Enquanto tinha gente fazendo a prova do Enem, tinha gente aí olhando, preparando questão. Agora eu fiquei curioso, mas não vou olhar isso agora não. Na verdade eu já estou olhando, né? 2021. Foi isso mesmo, não, foi 21 de novembro de 2021, dia do meu aniversário.
Aí a pessoa acessou, foi no sábado. Muito bom. Então, texto acessado em 2021. Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma fala rebuscada no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de. Então, quando ele faz uso dessa fala rebuscada, aqui, ó, por obséquio, Vossa Senhoria, blá blá blá, ele evidencia, ele está mostrando a importância de quê? Letra A. De se ter um notável saber jurídico. Não, ninguém está medindo o saber jurídico. Se a pessoa sabe bem das leis, sabe bem do direito, se ela domina bem o conhecimento jurídico. O texto não questiona nada disso. O texto não é um texto sobre o conhecimento jurídico, é sobre o conhecimento de língua mesmo. Então, não está evidenciando a importância disso. Muito pelo contrário, está criticando uma linguagem usada no meio jurídico, que o pessoal até apelidou de juridiquês, usar isso de uma forma descabida, sem, né, um pingo de noção. Uma coisa que é para ser usada numa audiência, num tribunal, num fórum, sendo usada numa padaria. Então, não é nem o autor não evidencia a importância de se ter um notável saber jurídico, porque o texto não fala disso, e ainda assim ele critica o juridiquês, que acaba sendo oriundo, né, do saber jurídico aí. As pessoas acham que porque sabe direito, quantos, né? Acham que porque são formados em direito sabem mais do que os outros e acham que pode dar palpite em tudo. Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia aí de um certo juiz, nem era um certo juiz, não, era um certo procurador, promotor, sei lá o que a pessoa é. Um safado, dando palpite na educação. Eu acho lindo como que esse povo gosta de dar palpite na educação, mas a gente não pode dar palpite nas leis, né? Então, letra A está errada. Letra B, valorização da inteligência do falante. Na verdade, é a valorização de uma falsa inteligência que o texto coloca, né? Quando ele fala lá que a gente tem a cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente ao invés de valorizar quem é inteligente de fato. Então ele está fazendo o contrário disso aí, não está evidenciando a importância de valorização, a importância da valorização da inteligência do falante, mas está evidenciando a importância de perceber a falta ou a inteligência ou a falta de inteligência do falante apesar da sua forma de falar. Então a letra B também está incorreta. Letra C. O autor evidencia a importância de falar difícil para demonstrar inteligência. A mesma coisa, ele critica esse falar difícil para tentar demonstrar inteligência. Então a letra C também está errada. Letra D. Ele evidencia a importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos. Não, ele não trata da coesão e da coerência nos documentos jurídicos. Aqui no final, ele vem falando que falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. E aí ele está falando mais da nossa oralidade, mais do nosso dia a dia, que era o assunto do texto até aí, né? Aí ele vem falando, deixar tudo amarradinho, gramaticalmente falando, deixar o texto com coerência e coesão mesmo, né? Às vezes a gente até foge da gramática em nome de uma melhor coerência, em nome de uma melhor coesão na oralidade. E depois ele fala que em alguns momentos não tem como fugir do português rebuscado, que é uma coisa, do juridiquês propriamente dito, que é outra, que tem o português rebuscado, que é uma forma de falar ou de escrever mais padronizada, e você tem ainda o juridiquês, que vai usar aquele monte de termo próprio lá, aquele monte de jargão, aquele monte de coisa. Então, ele não fala da coesão e da coerência em documentos jurídicos, porque isso aí, óbvio, que já é essencial da profissão. Ele fala de coesão e coerência no dia a dia. Quantas vezes eu já li texto de advogado, de gente formada em direito, que fica no dia a dia cagando palavras. Nossa, eu não podia falar isso. Mas que fica no dia a dia aí vomitando palavras bonitas, né? Palavras rebuscadas, mas que na hora de escrever o documento tá uma porcaria. Né? Já que eu falei cagando mesmo, que o documento tá uma merda na hora que você vai ler lá, a pontuação toda esmerdeada, toda, né? Já vi várias vezes. Então a letra D está errada. Letra E.
Adequação da linguagem à situação de comunicação. Questão fácil, resposta fácil para quem é inscrito aqui no canal. Então, se você não é inscrito ainda, já se inscreve, porque a gente tem aqui aulas sobre situação de comunicação. A gente fala disso aqui porque é uma coisa que sempre aparece no Enem. Então, é uma adequação da linguagem à situação de comunicação. E como que isso fica claro? Ele fala que se você está na padaria você vai falar: bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Simples. E aí, ele deixa claro lá no final também que se é no texto escrito, aí sim, ele fala aqui onde está até verde. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridiquês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Então é analisar a situação de comunicação, a situação comunicacional. Nós temos aula aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o card para você. Enquanto eu deixo esse card para você, eu vou marcar aqui de verde a nossa resposta certa, vou também fazer o xizinho e bora fechar. Questão simples essa, questão fácil para quem está aí no canal já dominou, já entendeu e conseguiu acertar com toda certeza. Olha, agora você pode contribuir com o canal, você tem algumas formas diferentes. A primeira forma é essa aqui, ó, é o Pix, você pode usar esse QR Code ou e-mail puxalingua@gmail.com. Você tem também a opção do Valeu Demais, que é o Supers, para quem aí é acostumado com o YouTube. Você aí nos ícones vai encontrar esse coraçãozinho com um cifrão dentro. E aí você consegue fazer a sua contribuição por meio desse ícone. E também você pode curtir, comentar e compartilhar. Hoje nós vamos compartilhar a palavra R$ 5, a palavra não, a frase, R$ 5 de pão francês, que dá só um farelinho. Então comenta assim, R$ 5 de pão francês aí nos comentários, coloca aí embaixo, curte também e compartilha, manda no seu grupo de WhatsApp, para os seus colegas, para os seus amigos, manda para todo mundo, ok? Por hoje é isso, já pedi para você se inscrever, agora vai ficar um card aí no alto com todas as correções do Enem 2022 e por hoje é só, beijo para você e fui, tchau!